Adorar o Senhor, não precisamos de um ritmo, de uma melodia. Precisamos apenas que o nosso coração esteja voltado para Deus nessa noite, né? Estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Deixamos já algum tempo, bastante tempo, né? Já deixamos de nos reunir para nós mesmos. Deixamos de reunir em torno das nossas necessidades, ainda que a temos, né? Todos nós temos necessidades, sim ou não? Sim, temos as nossas necessidades, temos as nossas circunstâncias que às vezes se apresentam como circunstâncias difíceis, seja em todas as áreas, né? Mas desistimos de nos reunir para falar sobre essas coisas. Ainda que Deus é tremendo, Deus é poderoso, soberano, e Ele conhece cada uma das nossas necessidades. E ainda tem mais, Ele ainda diz que nós devemos colocar todas as nossas necessidades em oração diante do Senhor. Então, podemos, no nosso aposento, né, fechar a porta do nosso aposento, dobrar os nossos joelhos e colocar todas as nossas necessidades diante de Deus. E com certeza o Senhor tem cuidado de nós. Amém? O Senhor tem nos alimentado, o Senhor tem cuidado de cada ponto, cada detalhe da nossa vida. E nessa tarde, desde essa semana inteira, né? Deus colocou, assim, uma palavra no meu coração. Essa tarde eu meio que sumi, né, dali da sala, fiquei no quarto, ali, preparando, escrevendo aquilo que já estava no meu coração, procurando os textos adequados para podermos meditar na palavra de Deus. Então, independente de ter aqui muitas pessoas ou poucas pessoas, eu gostaria que você que está aqui, e nós estamos aqui como igreja nessa noite, reunidos aqui como igreja, que você trouxesse a tua mente para cá, a tua atenção para cá, né? No nome de Jesus. Traga a sua atenção para cá, procure, eu sei que às vezes é difícil, mas procure focar na palavra. Eu tenho 2 óculos, um estava emprestado com o pastor Rogério me devolveu. Então eu tenho 2 óculos, amados. Eu esqueci os 2. Vou ver, ainda bem, amados. Olha, Deus é tão tremendo que eu estava escrevendo essa palavra e eu fiz com letra grande, amados. Ainda bem que eu fiz com letra grande. Apesar de os textos, é só ler o versículo que eu vou lembrar, entendeu? O Espírito Santo é tremendo, vai fazer com que eu lembre, né? E eu lembro de tudo, porque eu acabei de escrever. Então tá muito fresco ainda, amém? E eu quero falar um pouco sobre circunstâncias. E existem circunstâncias na nossa vida. Veja bem, nós não estamos, como eu comecei falando nessa introdução, nós não nos reunimos para falar das nossas circunstâncias pessoais e pedir que Deus, de uma maneira poderosa, venha intervir nas circunstâncias, mas as circunstâncias existem circunstâncias positivas, circunstâncias negativas, provações, tentações,
E eu quero falar um pouco sobre essa diferença de provação e tentação. Então, eu quero ir num texto que está lá em Tiago. Abra sua Bíblia em Tiago. Capítulo de número 1. Versículo de número 13. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor em Tiago, capítulo 1, versículo de número 13. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Não é? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Amém? Então nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre prova e tentação. Então, a Bíblia, a palavra de Deus está dizendo o quê? Que Deus não tenta a ninguém. Então, a tentação nunca vem da parte de Deus. Mas nós sabemos o quê? Que a prova vem da parte de Deus. Quer ver só? 1 de Pedro, capítulo 4. O pastor Rogério gosta muito desse versículo, eu também. Olha lá, 1 de Pedro, capítulo 4, um pouquinho mais para frente, versículo de número 12. Diz o quê? Diz assim, olha, 1 Pedro 4, 12. Olha a diferença. Lá em Tiago diz que tentação não vem de Deus. Mas olha as provas. Ele diz assim, amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Tipo assim, olha, se tiver provação, não pense que é algo extraordinário. As provações podem vir da parte de Deus. Para o quê? Para provar a nossa fé. Então Deus, ele envia a tentação. Olha, nós lemos aqui um poema lindo, estudamos aqui um poema lindo, que é a vida de Jó, não é? Muito bem colocado pelo nosso pastor, onde Jó foi provado. Jó era um homem com padrões de moralidade e se você colocasse Jó nessa sociedade corrompida, Jó ia ser um exemplo, como era um exemplo naquele tempo. E ele foi provado. Então, provação pode vir da parte de Deus. Às vezes vem da parte de Deus para provar a nossa fé. E tentação nunca vem da parte de Deus. Amém? Até aí? E existe também o quê? As circunstâncias que são oriundas da nossa vida, das nossas escolhas, não é? São oriundas daquilo que você fez ou daquilo que você deixou de fazer. Então, quero que você vá comigo até Gálatas, capítulo de número 6. Nós temos falado muito sobre Gálatas. Então, Gálatas, capítulo número 6. Diz o quê? Versículo 6 e 7. Olha lá, mas... Versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Então, olha só a diferença. Tentação, provação e semeadura. Então, tentação não vem da parte de Deus. Se não vem da parte de Deus, vem da parte do nosso inimigo. E nós vamos ver isso. Provação, essa vem da parte de Deus. E minhas escolhas e minhas semeaduras também vão provocar circunstâncias negativas
e positivas. Até aí está tudo bem? Você está entendendo até aí? Diga amém. Então, glória a Deus. Então, se você e eu estamos passando por algo que vou falar de circunstâncias negativas. Se você está passando por alguma circunstância negativa, isso pode ser fruto de quê? Isso pode ser fruto de uma semente que você plantou algo negativo e agora está colhendo algo negativo. Pode ser uma tentação que você cedeu ao inimigo e agora, por isso, aconteceu uma brecha e o inimigo está no controle dessa situação, fazendo com que essa pessoa sofra, tenha circunstâncias negativas, ou até positiva. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Ou fruto de semeaduras. Não é? Ou fruto de provação, perdão. Então pode ser uma provação, e aí, glória a Deus, amém, amados? Se essa circunstância que você está vivendo negativa é fruto de uma provação da parte de Deus, glória a Deus por elas. Porque todas as coisas, diz Filipenses, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E também diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se a provação, se a circunstância negativa que eu estou vivendo está vindo da parte de Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que em tudo nós devemos dar o quê? Graça. Então, se veio uma circunstância negativa e eu tenho certeza que essa circunstância negativa que eu estou vivendo veio da parte do Senhor, descansa o teu coração. Glória a Deus. Agora, se é uma semente que eu plantei e agora estou colhendo algo negativo, nós temos como consertar. Amém ou não amém? Nós podemos ir lá nessas sementes, pedir para que não venha chuva sobre essa semente. Isso é um milagre da parte de Deus. Senhor, não faça chover sobre essas sementes negativas. E eu começar agora a tirar essas sementes negativas e plantar sementes boas. O que é uma semente boa? Amém. Estudo é uma semente boa, dedicação, fidelidade no meu casamento, no meu relacionamento, trabalho é uma semente boa, o caráter de Cristo na minha vida é uma semente boa, e isso com certeza vai fazer que eu tenha o quê? Uma colheita, diga, boa, uma colheita boa. Se eu estou tendo semeaduras boas, traga a tua atenção para cá, se eu estou tendo semeaduras boas, e se eu estou tendo, e se eu estou vigiando para que o tentador não tenha lugar na minha vida, então, essa semente, essa circunstância negativa que eu posso estar vivendo, está vindo da parte de Deus. E aí eu descanso em Deus. Amém? Então, nessa noite eu quero falar um pouco, e não vou demorar muito, sobre essa circunstância que você está vivendo, que eu estou vivendo, que uma pessoa que você conheça está vivendo. Mas vamos focar na nossa vida, né? A pessoa que você conhece não longe. Estou falando do teu marido, estou falando do teu filho, estou falando de entes queridos. Será que essa circunstância é fruto de uma prova vindo do Senhor ou fruto de uma queda colocada, uma tentação pelo inimigo e eu vir a cair? Então, eu quero falar de níveis de tentação. Eu quero falar claro que não dá para falar de todas as tentações, mas eu coloquei 3 níveis de tentação, que o próprio Jesus foi tentado. O próprio Jesus foi tentado em 3 níveis de tentação. Eu quero te dizer que a estratégia do nosso inimigo, até hoje, são as mesmas tentações. As mesmas tentações que vieram há 2000 anos atrás sobre Jesus, são as mesmas tentações que o inimigo usa até hoje. Para quê?
para que ele tenha lugar na sua vida, para que ele tenha lugar no Filho de Deus e que ele possa, com isso, frear o propósito de Deus nas nossas vidas. Como que ele freia o propósito de Deus nas nossas vidas? Trazendo escândalo, trazendo circunstâncias negativas, para que o homem de Deus, para que a mulher de Deus, para que o Filho de Deus fique prostrado diante dessas circunstâncias e não queira caminhar de cabeça erguida, de maneira altaneira, em direção ao propósito de Deus. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Então ele amarra as pessoas, ele amarra os filhos de Deus com circunstâncias negativas provocadas por quedas em tentações. E aí você não tem a certeza de que essa prova, de que esse momento negativo veio da parte de Deus. E isso é, amados, uma queda, uma negatividade. O Filho de Deus não saber se isso que eu estou vivendo agora é uma prova da parte de Deus ou se é uma queda por causa de uma brecha que foi aberta. Você está entendendo? Até aí, diga glória a Deus. Então, semeaduras está muito bem resolvido. Olha, semeaduras compete ao homem, compete a mim, compete a você, a ter boas semeaduras. Se você fez semeaduras no passado erradas, peça misericórdia a Deus. Cesse agora com essas semeaduras erradas e comece a semear coisas boas, que com certeza a lei da semeadura rege o universo. E a lei da semeadura, você semeando coisas boas, com certeza você vai colher coisas boas. Você acredita nisso? Diga glória a Deus. Então, primeiro, eu quero que você vá comigo até Mateus capítulo 4. Aleluia. Estamos estudando o Evangelho de Mateus, né, amados? Nos grupos familiares, e não saímos da genealogia. Só a genealogia, mas dá uns 5 compartilhamentos. Aleluia. Mateus capítulo 4, você achou? Diga amém. Amém, igreja? Mateus capítulo 4. Aleluia. Jesus é levado para o deserto, para quê? Para ser tentado. Foi levado ao deserto por quem? Pelo diabo, né, amados? Foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Olha só, amados. Jesus foi levado ao deserto. Deserto é lugar de quê? É lugar de prova, sim ou não? Lugar de escassez, lugar de dia mais 45 graus, mais 50 graus, à noite menos 10 graus. Já imaginou um lugar desse, amados? Frio na madrugada e calor durante o dia. Não nasce planta, não nasce, é difícil, não tem água. É lugar de provação, é lugar para a pessoa ser provado, né, amados? E ele foi provado durante quanto tempo? Diz o texto aí. Durante o quê? 40 dias. Diga, durante 40 dias. 40, você sabe, né? 40 na Bíblia, amados, aponta por um período. O povo de Deus ficou 40 anos dando volta no deserto. Então, toda vez que você escuta 40 na Bíblia, é um período de tempo. Creio que esses 40 dias aqui foram literais mesmo, 40 dias. Mas Jesus passa 40 dias no deserto, e depois disso, amados, ele foi tentado pelo próprio diabo. Veja bem, não foi um emissário de Satanás, não, o próprio Satanás veio tentar o Filho de Deus, veio tentar, no primeiro nível que eu quero colocar na sobrevivência humana. Ele veio tentar Jesus na sobrevivência humana. Todo homem e toda mulher tem necessidades, né, amados? Fisiológicas. Precisamos o quê? Comer, precisamos beber. E se lembra da tentação do diabo lá no Jardim do Éden, com Adão? Já viu que o diabo não muda a estratégia? Ele tentou Eva e tentou Adão em quê? Num fruto que era para ser o quê? Comido. E o diabo, amados,
ele usa a mesma estratégia com Jesus. E ele diz, olha, está com fome? Então, multiplique essas pedras em pães e se alimentem dela. Olha, se alimente dessas pedras, mandem com que essas pedras sejam transformadas em pães e se alimentem dela, e você se alimenta dela. Você não é o filho de Deus? Ora, o diabo sabia que ele era o filho de Deus, não é? Então se alimente dessas pedras, faça um milagre agora, e mande que essas pedras se transformem em pães, e você se alimenta dessas pedras. Eu quero te dizer, meu querido, que no momento de necessidade, na vida de um homem, na vida de uma mulher de Deus, o diabo vem justamente tocando naquilo que mais afeta o homem, as necessidades para a sobrevivência. E o homem fica, amados, o filho de Deus, por causa de um milagre, por causa de querer viver um milagre de sustento, muitas das vezes, se vende a um evangelho que não é o evangelho que vai agradar o coração de Deus. Cuidado nos momentos de necessidade, porque nos momentos de necessidade, no momentos de mais necessidade, aonde o diabo vem, amados, querendo fazer com que você saia da tua posição de filho de Deus, de entendedor da palavra, porque nós nesse lugar temos recebido uma palavra de Deus, né? E coloque a sua esperança num lugar onde os milagres são vendidos. Então foi justamente assim que Satanás fez com Jesus. Olha, Jesus, se você é o Filho de Deus, então transforme essas pedras em pães. Ou seja, faça um milagre, viva um milagre. São tantas as ofertas, né, amados? Olha, eu passei por tantas igrejas, de Caraí até chegar aqui, amados, no engarrafamento, e são todas elas com placas, pare de sofrer, venha viver um milagre, saia dessa posição de sofrimento e venha para uma posição de vitória. Ora, venha receber a sua vitória. Imagine uma pessoa, amados, passando por fome, imagine uma pessoa passando por necessidade, e o diabo vem, amados, usando líderes religiosos, oferecendo justamente o quê? Milagres. Cuidado, amados. Cuidado, porque eu e você, quando eu estou falando isso, lógico, estou falando para mim também, né, para a minha vida. E não é fácil ceder a esse tipo de tentação quando estamos passando por dificuldades financeiras. O pastor Evandro não passa por dificuldade financeira. Talvez fruto de algumas semeaduras de 30 anos, de 28 anos de trabalho, talvez nesse momento da minha vida, eu não esteja passando talvez por um momento financeiro que dependo de transformar uma pedra em pão. Mas eu quero te dizer que eu já vivi momentos, amados, onde se colocasse para mim uma cesta básica e falasse para mim, olha, você precisa viver a vitória. A cesta básica ia ser a maior vitória. Amém, amados? Por causa de necessidade, por causa, amados, de uma necessidade talvez de sobrevivência humana, amados. Nós temos talvez cedido uma tentação. Quando eu falo nós estamos falando da igreja, né? Nós estamos falando da igreja no contexto mundial, no contexto geral. Então, a primeira tentação que veio sobre Jesus e que nós também não devemos ceder o primeiro nível é na sobrevivência humana. O segundo nível, não se espante, é religião. Você pode repetir comigo? Religião. Já viu que quando o Filho de Deus resiste a algumas coisas, é um homem de Deus, logo o diabo oferece uma religião para ele? Então o diabo faz uma pergunta assim, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, vamos repetir? Se és
Repita comigo, se és filho de Deus. Será que Jesus, amados, não sabia que ele era o Filho de Deus? Jesus tinha acabado de passar pelo batismo de João Batista. O que tinha acontecido? Anteriormente a isso daqui, amados, olha lá no finalzinho do capítulo 3, o que tinha acontecido? Jesus tinha passado pelo batismo, tinha vindo uma pomba do céu, tinha pousado sobre Jesus, e uma voz do céu tinha falado assim: tu és o meu filho, em quem eu tenho prazer. Todos viram que Jesus era o Filho de Deus. Claro que Jesus sabia que era o Filho de Deus. Então, qual é o maior problema, amados, de ceder à tentação? Sabe o que é? Olha um pouquinho para mim. Identidade. Fala para você mesmo, eu tenho identidade. Você pode falar isso? Você tem identidade, amados. Você não precisa provar para ninguém que você é filho de Deus. Jesus não tinha que provar para ninguém, Marcelo, que ele era o Filho de Deus. Ele era o Filho de Deus e pronto. Por que essa dificuldade, amados? Olha, se tu és o Filho de Deus, então o diabo usa pessoas, ou então ele mesmo se apresenta e fala: se você está passando por essa dificuldade, como que você está passando por essa dificuldade? Se você é filho de Deus. Eu me lembro minha mãe, amados, com câncer terminal, a pastora Andréia foi lá, amados, há 12 anos atrás. Minha mãe com câncer terminal, amados. Ela orava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, cantava os hinos da harpa, amados. Era uma guerreira do Senhor, ganhou muitas vidas para Jesus, inclusive eu, meu irmão, minha esposa, minha cunhada, todos pastores hoje, amados. Uma guerreira de Deus, amados. E as pessoas falavam para ela assim: mas será que não tem algo errado na sua vida? Olha a dificuldade que você está passando, olha o câncer, você já está cheirando mal. E algumas pessoas falavam esse absurdo para ela, amados, mas ela batia no peito e ela dizia: eu sei, amados, para onde eu estou indo. Amados, e no dia que ela estava no leito de morte, ela falou para minha tia assim: olha ali, o meu pastor veio me buscar. Você pode dizer glória a Deus, amados? Você pode aplaudir ao Senhor? Ela sabia quem era ela. Ela sabia, amados. Ninguém enganava a dona Judite. Ela sabia que era filha de Deus. E você sabe que é filho de Deus? Hein? Você pode fechar os seus olhos e dizer: olha, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. E se você tem certeza que você é filho de Deus, amados, a religião não te engana. Líder nenhum vai te enganar. Você pode ir a qualquer lugar. Você pode ouvir qualquer coisa, qualquer mensagem. Budista, hinduísta, vê lá o Nepal agora, um país hinduísta, né, amados? Com mensagens até bonitas. Mas nós sabemos qual é o nosso destino. Nós sabemos, amados, que estamos voltando para Deus. Você pode dizer glória a Deus? Nós somos filhos de Deus. Jesus não precisava, amados, transformar a pedra em pão para mostrar para ninguém, nem para o diabo, que ele era filho de Deus. Ele era filho de Deus. E assim deve ser conosco também. Nós devemos carregar a nossa identidade. Somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus e sabemos para onde estamos indo. E essa provação, amados, que você está vivendo, ou que eu possa viver, não provém de nenhuma queda em tentação e nem de semeaduras erradas. Porque nós estamos vigiando, sabemos que as nossas semeaduras são boas e que não temos cedido às tentações do inimigo. Então essa provação só pode vir de Deus. E se vem de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso, amados? Essa é a certeza do Filho de Deus. Essa é a certeza que Paulo tinha. Essa era a certeza que os apóstolos tinham. Homens, amados, que viraram mártires. Homens que foram cerrados ao meio. Homens, amados, que foram jogados na cova do leão. Homens que não tinham medo de morrer. Por que eles não tinham medo de morrer? Porque eles sabiam que eram filhos de Deus. Então, nós precisamos ter a nossa identidade, amados. Precisamos ter isso muito bem resolvido. Não pode ter dúvida
não pode ter dúvida na nossa mente. Será que ainda tem, amados, diante de tantos anos nós já ministrando essa palavra, amados, será que ainda tem alguma dúvida na tua cabeça que você é filho de Deus? Será que depois de você vencer tantas coisas para estar aqui nessa noite, será que você ainda tem dúvida que você é filho de Deus? Lógico que você é filho de Deus, amados. Lógico que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, você não precisa vivenciar, amados. Você não precisa ficar correndo atrás de obras miraculosas. Os milagres vão te alcançar naturalmente. Você pode dizer glória a Deus por isso. Eles virão naturalmente, amados. As portas se abrirão naturalmente. Fique tranquilo. A lei da semeadura é válida. A lei da semeadura é para hoje. E se você tem semeado coisas boas, amados, com certeza você vai colher coisas boas. Louvado seja o nome do Senhor. Você acredita nisso? Diga amém. Amém, amados? E o terceiro nível de tentação, para a gente encerrar, o terceiro nível de tentação é algo, amados, terrível. É algo terrível. Lá em João, no Evangelho, não precisa abrir lá, no Evangelho de João, capítulo de número 12, no versículo de número 31. João, capítulo 12, versículo 31, diz, sabe o quê? Que o diabo é o príncipe, digo, o príncipe deste mundo. Esse mundo tem um regente, esse mundo tem um príncipe, e esse príncipe, infelizmente, amados, não é o nosso Deus. Claro que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas e nada foge ao controle de Deus. Mas o homem, por causa da queda, o homem, por causa do pecado, entregou de bandeja, amados, esse mundo nas mãos do nosso inimigo. A primeira ordem de Deus, amados, para o homem foi: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra, sujeitai a terra e dominai sobre essa terra. Deus deu essa terra para os homens. Está lá em Gênesis, pode ler lá. Mas sabe o que aconteceu? O homem, através do pecado, entregou de bandeja, no capítulo 3 de Gênesis, a terra na mão do diabo. E o diabo agora, amados, chega para o Filho de Deus, que já tinha se vencido sobre a sobrevivência humana, já tinha vencido sobre a crise de identidade. Jesus não tinha crise de identidade, ele sabia quem ele era, e agora Satanás chega para ele e fala assim, olha, ele leva, olha só, amados, ele leva Jesus ao alto de um pináculo, de um templo, mostra os reinos dessa terra. Fico eu a pensar, a imaginar, amados, o que Satanás mostrou a Jesus. Não deve ter sido coisa pouca, deve ter sido coisa desse tempo, deve ter sido coisa de tempos futuros, da glória desse mundo. E ele diz, olha, se você prostrado me adorar, eu te dou tudo isso aqui que você está vendo. Sabe por quê? Porque tudo isso aqui foi me dado. Então, se a glória desse mundo foi dada a Satanás, ao nosso inimigo, eu posso dar a você, filho de Deus. Basta você se ajoelhar, se prostrar e me adorar. E você acha que com o homem e com a mulher de Deus é diferente? Não é diferente. Então, o primeiro nível de tentação é sobrevivência humana, segundo nível de tentação é na identidade, e o terceiro nível de tentação é o perigo da glória humana, o perigo de homens estarem, quando eu falo homem, eu estou falando de igreja, de filhos de Deus, não estou falando daqueles que não foram chamados, estou falando de pessoas que foram chamadas, estou falando de pessoas que foram compradas pelo sangue de Jesus, pessoas que Satanás está oferecendo o quê? A glória desse mundo. E o que é a glória desse mundo? Resume aí o que é a glória desse mundo. Prazer é a glória desse mundo. Satisfação é a glória desse mundo. Riqueza é a glória desse mundo.
Posição é a glória desse mundo. Poder em níveis diferentes. Poder eclesiástico, quando fala de religião. Poder financeiro, quando fala de riqueza. Né? Poder político, influência política. É todo um sistema. Poder cultural. Poder de fama, muita fama. Homens querem fama, homens querem dinheiro, homens querem poder, homens querem posição eclesiástica. E caem numa cilada de Satanás. E quando vem uma prova, quando vem uma circunstância negativa, se voltam para Deus, mas não conseguem ter a firmeza e a certeza no coração. Eu quero encerrar um pouco aqui, eu estou terminando, de poder dizer para Deus: olha, essa prova, essa circunstância negativa veio da tua parte, Senhor. A pior coisa, amados, para um filho de Deus, na minha opinião, é ter incertezas. É não ter a certeza de que esse momento negativo é uma prova vindo de Deus, ou um poder, porque se um poder satânico, por causa de brechas, ou por causa de semeaduras negativas. Então nós estamos recebendo uma palavra nessa noite, estamos recebendo mais uma vez, amados, um tipo de palavra, sabe para quê, amados? Para nós sairmos daqui, sabe como? Com cabeça erguida. Amém, amados? Da gente poder dizer: olha, Satanás não vai me pegar. Eu não vou pedir milagres quando eu estiver vivendo uma circunstância tão negativa. Eu não vou me curvar a esse tipo de evangelho que vem de milagres. O milagre vai vir só de Deus. O milagre vai vir de Deus, amados, mas eu e Deus no meu quarto. Você entende isso? Diga glória a Deus. Eu não vou ficar com crise de identidade, dizendo: será que eu sou filho de Deus? Olha, eu faço tanto, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Será, Senhor, que eu sou teu filho? Para com isso, querido. Você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, amados, você tem toda a condição de viver de cabeça erguida. Você pode dizer amém por isso? Porque nós lemos aonde? Em Tiago, amados, que diz que Deus não vai tentar ninguém. Não vai vir tentação, não vai vir provação, não vai vir provação que você não consiga resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei a minha identidade. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei de onde Deus me tirou. Aleluia. E onde Deus tem me colocado e vai me colocar. Você acredita nisso? Você sabe de onde Deus te tirou, aonde Deus te colocou? Eu sei muito bem de onde Deus me tirou e sei muito bem onde Ele tem me colocado. Então eu não tenho crise de identidade. Amém? Então eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero orar. Uma palavra simples, mas que você possa meditar, né, amados? Apocalipse capítulo 20, eu ia ler, diz que se você anda assim, você é um filho de Deus, e se você anda nesse caminho de retidão, se você anda nesse caminho, amados, tendo boas semeaduras, não se curvando às tentações do inimigo, sabe qual é o teu destino? Existe um reino. Apocalipse capítulo 20, amados, fala de um reino para nós. Fala de uma volta de Jesus. E que esses homens que andaram de branco, que buscaram a Deus, que se desviaram do mal, que procuraram Deus, vão reinar com Ele aqui nessa terra durante 1000 anos. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Então,
Talvez alguém, ao ouvir uma palavra como essa, pode fechar os seus olhos, talvez alguém, ao ouvir uma palavra como essa, possa pensar assim: mas pastor, qual é o resultado disso, pastor? É uma vida de negação, é uma vida de cruz, é uma vida de renúncia, é uma vida de altar, como veio eu e o Jonas conversando. O que é altar na sua essência? Uma vida de altar. Senhor, essa vida de altar vai resultar em quê, Senhor? Essa vida de altar, querido, vai resultar em muita glória de Deus. Essa vida de altar, querido, sabe o que vai acontecer? Você vai andar de branco com Jesus nessa terra. Essa é a verdade, ainda que nós talvez não falamos sobre isso aqui. Sabe para quê? Para não aguçar, querido, nenhuma ambição, porque o coração do homem até nisso é ambicioso. Nós devemos ter só Jesus, amados, como nosso alvo. Mas Jesus é o reino, e o reino é Jesus. Eles se misturam numa coisa só, amados. Então, amados, ter o reino é ter Jesus é ter o reino, amados. Na verdade, posição no reino é posição perto de Jesus, é mais próximo de Jesus. Então, quero te dizer, meu querido, nessa noite, que vale a pena você estar aqui, vale a pena orar, vale a pena, querido, ser diácono, vale a pena ser líder de grupo familiar, vale a pena ser pastor, vale a pena ser pastora. Eu sei que é uma luta, não é fácil, mas vale a pena, no nome de Jesus. Vale a pena porque, querido, Deus não vai ficar devendo nada a homens. Tudo que você semear, amados, você vai colher para a glória do nome de Jesus. Se você crê nisso, você diga glória a Deus. Levante as suas mãos, amados, e louve ao Senhor. Peça com que o Senhor te fortaleça nessa noite. Senhor, eu quero estar forte na minha caminhada, porque a palavra de Deus ainda diz, amados, que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Amados, olha, querido, olha a nossa semeadura, como está a tua semeadura? Será que nós temos cedido às tentações desse mundo? Será que nós temos cedido aos apelos desse mundo? Amados, no nome de Jesus, querido, há todo um sistema maligno por trás de tudo isso, amados, tentando frear o homem de Deus, tentando frear a igreja, mas no nome de Jesus, resistir o diabo e ele fugirá de vós, diz a palavra de Deus. Nós devemos resistir, se submeter à palavra de Deus, amados. Primeiro, se submeta à palavra de Deus e resista, porque Deus assim vai fortalecer o teu coração, no nome de Jesus. Você acha que foi fácil para Jesus? Não foi fácil para Jesus. Não deve ter sido nada fácil para Jesus, amados. Lembre-se que ele era homem, sujeito a todas as coisas. Hebreus diz, amados, Hebreus capítulo 3, versículo 8, diz, amados, que Jesus aprendeu, sabe como? Sofrendo. Era um homem de dores, um homem que sofreu, amados. Por isso ele aprendeu a obedecer. Por isso ele aprendeu, e ele pôde dizer para Satanás: olha aqui, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Será que você pode dizer isso? Nem só de pão. Você pode dizer isso, amado? Diga para você mesmo: nem só de pão viverá o homem, amados, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor, nós te agradecemos nessa noite, Senhor. Queremos te louvar nessa noite pela tua igreja aqui reunida, Senhor. Eis aqui os teus filhos, Senhor Jesus. Oh Deus, olha para nós, Senhor Jesus. Olha em primeiro lugar para a minha vida, Senhor. Para a vida dos pastores, dos diáconos, da tua igreja, Senhor. Dos músicos, Senhor, de todos que têm uma função ou não aqui nesse lugar, Senhor, para os teus filhos, Senhor Jesus. Oh Deus, e conserta a motivação no nosso coração, Senhor. Deus, nós colocamos as nossas vidas, Senhor, diante de Ti. Te imploramos misericórdia, Senhor. Te imploramos, Senhor Jesus. Oh Deus, assim como o Senhor guardou Pedro da tentação, Senhor, nos guarda da tentação, Senhor Jesus. Nos guarda dos momentos de tentação, Senhor Jesus, que são terríveis, ainda que eu sei que a tentação virá, Senhor.
mas que o Senhor possa nos guardar em todas elas, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, fazer com que venhamos a andar, Senhor, de uma maneira digna, a vocação que fomos chamados, Senhor. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?